Então, o Twitter voltou. Vamos começar? Namastê, Bitch, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô sorrindo, mas eu tô chorando por dentro. Obrigado por perguntar. Aí você deve se perguntar, como assim tá chorando? Vamos já abrir o segredo aqui? Eu detesto essa plataforma. Acho uma porcaria, acho a pior coisa que existe, acho tóxica, acho um lugar repleto de desinformação, de ódio. Então, só em pensar no Twitter, esse burburinho de ódio também acaba me afetando. Parece que é uma coisa contagiosa. Você pensa no Twitter, você pensa no X ou no Twitter, não tem como. Você fica urrupiado porque plataforma porcaria. Mas enfim, é o que é, né? É o que tem pra hoje. Pra falar a verdade, tem coisa muito melhor. Pra quem mora no Brasil, a gente já experimentou o Blue Sky e eu espero que essa plataforma continue ganhando cada vez mais assinantes, mais notoriedade. E tem também o Threads, que faz parte do grupo do Meta, que é do Instagram, do Facebook. Então existem opções. E tem outras também, mas essas são as mais famosas. Mas vamos falar o que tem que falar. Vamos falar do Twitter. O Twitter porcaria que voltou para o Brasil e vamos analisar um pouco mais o que aconteceu? Se bem que você já está cansado de saber, mas a gente analisa. Então tá, vamos começar a falar dessa porcaria. Primeiro, já deixei bem claro do meu ranço por essa plataforma, por vários fatores. Eu acho que o fator principal é pelo dono. O cara que manda, o cara que é o maior acionista, é uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de simpatia. Aliás, a minha antipatia é grande. Eu não gosto de gente que é dona da verdade, que se sente poderosa a ponto de querer escrever o que o mundo quer. Não é à toa que ele comprou o Twitter, né? Para escrever o que ele bem entende. E tá tudo bem. Democracia é isso, as pessoas têm o direito de exercer a sua forma de pensar, a sua forma de agir, seja lá o que for, mas não dá para empurrar goela abaixo ser uma pessoa tão mau ser humano como esse cara é. Então a minha antipatia já começa por aí. Eu não suporto esse Elon Musk, eu acho que tudo dele é terrível. Aliás, eu não suporto a tal ponto que só de pensar em ter algum produto dele, dar o meu pobre dinheirinho para ele, se bem que não vai fazer diferença nenhuma, né? O que eu gasto, o que eu deixo de gastar. Mas já me dá um asco. Eu comprar um carro da Tesla, mas nem pensar. Você acha que eu vou dar o meu dinheiro para esse cara? Prefiro o concorrente. Eu assinar Starlink, mas nem pensar. E infelizmente tem essa porcaria do Twitter. Ó, tô falando dele, não sei se você tá ouvindo. Ó barulho de sirene. Ó carro de polícia passando. Tá ouvindo? Você viu? Quando a gente fala de BO, olha o que acontece. Até os sinais do universo aparecem. Mas enfim, infelizmente, eu tenho Twitter. Eu tenho que admitir que eu tenho Twitter, mas eu não uso o Twitter para ficar conversando, para falar seja o que for. Eu coloco lá só o link do meu último vídeo e tá muito bom. Do mesmo jeito que eu coloco em qualquer outra plataforma. Mas vamos falar então do Valentão. Eu fiquei tão feliz quando o Twitter ele foi bloqueado no Brasil. Me desculpe, eu vou falar Twitter porque eu não acho estranho falar X. Parece que eu tô falando de uma plataforma erótica. Se bem que o que ele faz, né, de enfiar, né, em tudo quanto é lugar os ideais dele, ele não deixa de ser uma coisa pra lá de erotizada. Mas enfim, vamos falar do Twitter porque fica mais bonitinho, fica mais cuti-cuti pensar no passarinho. Se bem que até isso ele conseguiu matar, né? Tudo bem. Quando essa plataforma foi bloqueada no Brasil, eu pensei, poxa, finalmente a gente mostrou que um bilionário que se acha dono do mundo não pode ser maior do que a soberania de um país. E eu acho que o Brasil deu um exemplo para o mundo do tipo, aqui não é a casa da mãe Joana não, aqui você não faz o que você quer. Se você não respeitar as leis desse país, você vai ter que ir embora. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Aliás, não foi nem assim não, né? Foi o pé na bunda mesmo. E o Valentão começou, né, a mostrar a periquita, a ficar com fogo no furico. Começou a atacar o Brasil de tudo quanto é jeito, começou a atacar o nosso judiciário, pensando que o mundo ia se render ao seu ciricutico. Só que o mundo mostrou exatamente o contrário. O mundo mostrou que o Brasil
era muito maior do que o ataque de pelanca desse bilionário que se acha dono do mundo. E ficou até um recado para ele: olha, se isso acontece no Brasil, pode acontecer em outros países também. Você sabe que a Austrália tem uma briga que nunca termina com o Twitter, mas infelizmente a Austrália ainda aguenta essa porcaria. Eu tô vendo a hora que a Austrália vai bloquear isso aqui também. Falta pouco. Toma, olha, inshallah, um dia acontece. Aliás, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, esse vídeo que está aí na tela. Se você não conseguir clicar na tela, né, você pode ver na barra de descrição, porque eu deixo o vídeo. Eu acho que eu tenho 2 vídeos falando da briga do Twitter com a Austrália. Os vídeos são muito legais e você consegue entender por que essa briga não é só exclusiva do Brasil. Se bem que o Brasil foi o país que foi essa imagem de verdade, que falou, ó, aqui não. Enfim, na cabeça dessa pessoa que é um garotinho mimado, que é um homem que ainda é um garotinho mimado, que se acha, sabe, um ser todo poderoso, ficou aquela coisa assim, o que é o Brasil? O que é essa porcaria de país? Vou peitar. Tira então essa porcaria, tira. Só que o que acontece? Maluco ele não é. Porque querendo ou não, os investidores, o mercado publicitário não gostou nada disso. Se você pensa que o Brasil não é um mercado importante, no fundo você é uma pessoa que não sabe juntar lá com cré. Eu sou esse tipo de pessoa, mas eu sei da importância do Brasil. O Brasil é uma das maiores economias do mundo. Estar fora do Brasil é uma das maiores burrices que a pessoa pode fazer querendo engrandecer os seus negócios. E a gente sabe que os negócios desse senhor não é simplesmente o Twitter. Tem outras coisas também. Tem carro, tem Starlink. Agora imagina colocar tudo isso à prova. E a partir do momento que os investidores começam a falar, opa, peraí, a gente não está contente com isso aí não. Ou você reverte ou o bicho vai pegar aqui. Aí o cara teve que enfiar o rabinho no meio das pernas e aceitar o que o Brasil exigia, que simplesmente era cumprir a lei. A gente não pode achar que o entendimento de lei é o entendimento que vem na cabeça oca de Elon Musk. Não é o que ele interpreta como lei que vale. Cada país tem a sua soberania. Cada país tem a sua democracia. Cada país tem as suas leis. Ou ele aceita as leis daqui, ou tchau, tchau. E aí não teve o que fazer, né? O valentão, o dono da verdade, o dono da liberdade de expressão agora tá quietinho, tá mudo. E eu não duvido nada daqui a pouco vir com um texto de que estamos fazendo isso porque acreditamos na democracia do Brasil, acreditamos na população que precisa ter liberdade de expressão. É o famoso blá 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 de gente que é perdedora e não sabe admitir um erro. O bom é que esse senhor, que se acha a figura mais poderosa do mundo, provou do próprio veneno. E percebeu que no Brasil não é assim não. Que no Brasil não é do jeito que ele quer. Que o Brasil não é a terra dele. Que o Brasil não é o quintal dele. Ele pode fazer o que ele quiser nos Estados Unidos, na China, seja lá o que for, mas no Brasil não é assim não. Aliás, um cara que é tão a favor da liberdade de expressão não fala nada da Turquia, não fala nada da Índia, não fala nada da China. É muito estranho, né? Agora o pior é saber que algumas pessoas ainda acham ok ter esse tipo de pensamento. Mais uma vez, eu acho que as pessoas têm liberdade de pensar do jeito que quiser, mas a gente tem que ser inteligente. Não dá pra achar que tá ok tanta porcaria sendo falada, sendo dita, sendo vomitada e ainda aplaudir. Ah, mas porque ele é um defensor da direita. Ele podia ser até um defensor da esquerda, porque você sabe que eu tô mais pro lado da minha esquerda, né? Aí da sua esquerda é desse lado, enfim, do que da direita. Mesmo que ele fosse esse cara, eu jamais conseguiria entender um fulano com umas ideias tão estapafúrdias, um fulano com umas ideias tão sem noção. É o que eu sempre falo, e sempre vou falar, liberdade de expressão não é cagação de expressão. A gente tem que entender que tudo nessa vida tem limites, tudo nessa vida precisa ter uma regulamentação. A gente não tem a liberdade de fazer o que quer, porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente interfere no bem-estar do próximo. A gente interfere até na liberdade do próximo. Então se a gente não tiver limites, como é que fica? Então é uma pena que o Brasil vai ter que conviver de novo com essa porcaria, mas pelo menos é muito bom saber que o fulaninho que se acha o todo-poderoso não é todo-poderoso assim, né? É um fulaninho com rabinho no meio das pernas e que sabe que o lugar dele não é nada além de ser um bilionário mimado. Só isso. Agora, vamos também falar a verdade. O fato de eu detestar o Twitter não significa que eu deteste as pessoas que trabalham para o Twitter. Até porque
nem todo mundo tem o mesmo pensamento. Eu trabalho para uma empresa, então eu tenho que seguir as normas da empresa que eu trabalho. Ainda bem que é uma empresa correta e justa. Imagina se fosse o contrário. Agora, às vezes você não tem opção. Então imagina você ter que estar à mercê de um trabalho onde o dono da empresa é um cara que tem tixiga de galinha na cabeça. Aí não dá, né? Isso não quer dizer, mais uma vez, que todos os funcionários que estejam lá não sejam pessoas de bem, que não mereçam o seu emprego, merecem o nosso respeito, merecem tudo isso. Até porque eu tenho certeza que a grande maioria quer fazer um trabalho bom, mas ela só consegue fazer um trabalho bom se tem alguém que é muito poderoso que deixa eles fazerem um trabalho bom, não é? Enfim, eu tô aqui com o meu celular porque eu tava vendo algumas notícias e eu coloquei assim, o Twitter voltou, né? E aí uma das coisas que eu gostei muito foi da G1, da Globo, que fala X começa a voltar no Brasil. Claro, essa matéria já é antiga, né? Porque já voltou após a Ordem de Moraes. E a rede social comemora a decisão. É o que eu falei, muita gente está comemorando. Muita gente estava sentindo falta, então é o que é, né? Enfim, a matéria deixa claro que ficou fora do ar por mais de um mês e que, claro, que, olha, mais de um mês fora do Brasil, as pessoas começam a se acostumar com as outras plataformas, mas eu vou falar a verdade, eu não duvido nada, conhecendo o brasileiro do jeito que eu conheço, que infelizmente o X vai voltar com tudo e que as outras plataformas vão perder muito com isso. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer, até porque o X ele funciona quase no mundo todo, então é muito mais fácil você ficar conectado desse jeito, né? É uma pena, mas essa é a verdade. Enfim, o X voltou após uma decisão do Moraes de fazer com que, né, fosse estabelecida a conexão para o resto do Brasil, depois de pagar várias multas, ou seja, o bicho pegou pro bilionário mimadinho. E que mais que fala aqui? Basicamente é isso. Aí tem outras matérias também. Aqui, ó, essa aqui é muito interessante, da BBC Brasil, que fala o seguinte: as pressões de mercado que fizeram Musk acatar decisões de Moraes. Foi tudo isso que a gente falou. Mas é uma prova de que o mercado também consegue ditar regras, né? Ou você faz alguma coisa ou a gente tira dinheiro da sua empresa. E aí, como é que faz? Como é que um fulano como esse vai conseguir sobreviver? Imagina se todo mundo começar a falar, opa, peraí, vamos parar de investir dinheiro aqui, isso aqui já não tá dando certo, a gente não é. Se ele é maluco, que não, enfim, né? A gente não é. A gente vai colocar o nosso dinheiro aqui, a gente vai colocar o nosso dinheiro ali, que aliás é o que eu faço, né? Eu não investo em Twitter, Starlink, seja lá o que for, mas eu invisto meu dinheiro, por exemplo, na hora que eu vou comprar um carro, eu já não compro nada dele. Internet. Se bem que aqui ainda bem não tem Starlink, né? Mas jamais também investiria. Então você entendeu onde que o buraco é, né? Que é bem mais embaixo. Ó, aqui a matéria fala de uma coisa que é bem interessante, que fala de uma prepotência corporativa. É bem a palavra, o cara é prepotente. O cara se acha. É estranho como o mundo é mundo. O que isso significa? Esse pessoal que tem muito dinheiro, eles se acham acima do bem e do mal. Eles acham que a forma como eles pensam é a lei. Infelizmente o mundo ainda caminha desse jeito. Claro que a gente tem leis para barrar um pouco esse tipo de pessoa, mas a gente não consegue barrar alguns tipos de comportamento. E aí é isso que acontece, né? Aqui fala uma coisa que eu achei bem interessante. Essa prepotência pode ter levado a plataforma a supervalorizar a sua posição no Brasil, quando na realidade as empresas de Musk tinham muito a perder no mercado local. Exemplo, Starlink, que faz parte do portfólio do bilionário mimado, né? Além desse fogo cruzado entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, a gente tem que também prestar atenção que isso foi validado pela primeira turma do Supremo. Eu não sei se é assim que se fala, é porque eu penso muito com a forma australiana de pensar, mas enfim, a decisão do Alexandre de Moraes não foi simplesmente o que o Alexandre de Moraes queria. Ele, como um juiz que defende a nossa democracia, que defende as nossas leis, faz com que pessoas como esse mimadinho paguem por suas atitudes. É para isso que funciona a lei, né? Mas essas ações dele que eu falo é do ministro Alexandre de Moraes, foram todas referendadas de forma unânime por todos os outros ministros. Então, ou seja, não é o Alexandre de Moraes, mas sim o nosso Supremo Tribunal Federal. O nosso que eu falo é o nosso do Brasil, fazendo a coisa certa.
multando. Olha, eu não vou ficar aqui falando de todos os problemas de multa e que depois o Musk conseguiu burlar e fazer com que outras pessoas tivessem acesso, aí veio outra multa. Isso está tudo na internet, isso está tudo em qualquer lugar. O fato é, eu acho que foram quase 28 milhões de reais em multa. É muita coisa para uma empresa pagar. E aí, o cara teve que enfiar o rabinho no meio das pernas, como eu não vou cansar de falar, eu adoro falar isso, porque o mimadinho teve que se render a um país muito maior que ele, muito mais soberano, e ainda pagou errado. Pagou no banco errado. Olha pra você ver a burrice, mas eu falo, gente, é de uma burrice. Claro que não é ele, né? Mas é parte da equipe dele. Como é que consegue pagar 28 milhões? A gente não tá falando de 28 centavos pro lugar errado. Parece que faz de propósito, não é? Porque não existe uma explicação para isso. Aí, claro que depois foi tudo, né, conversado, tudo acertado. Eu sei que o nosso ministro Alexandre de Moraes teve que fazer algumas coisas para que o banco que recebeu passasse para o outro, enfim, deu ainda mais trabalho pro cara que tem muito mais coisa para fazer do que ficar cuidando desse mimadinho. Mas enfim, tá pago e ficou aprendizado para esse tal de Musk, do Musk, que não é para ficar brincando com o Brasil, não. Faz coisa errada, vai pagar mais. E tomara, olha, sinceramente, tomara que erre muito mais e que daí eles bloqueiem essa porcaria para sempre. Eu só sinto pelos profissionais, mas eu tenho certeza que os profissionais que trabalham lá são pessoas tão capacitadas que conseguem emprego assim, ó, em qualquer lugar. Enfim, vamos voltar à matéria, se fala mais alguma coisa. Aqui fala o tempo todo da Starlink, como a Starlink pode perder muito, porque querendo ou não, outra companhia satélite está com a possibilidade de entrar no Brasil e aí a concorrência vai pegar. E tomara que aconteça. Aqui também fala da rede social Blue Sky, que tem as funções muito semelhantes à plataforma Twitter, né? O único problema é o que eu estava falando no começo desse vídeo, querendo ou não, a Blue Sky não tem o mesmo alcance que o Twitter tem. Então isso vai fazer com que a Blue Sky perca um pouco, mas enfim, vamos torcer. E é isso. Aqui também fala muito que todos os jornais do mundo, principalmente o Financial Times, falou do êxodo de usuários para as outras redes e que isso tem sido muito observado por outros países. Musk comprou o Twitter em 2022 por 44 bilhões de dólares e segundo a revista Forbes, ele possui cerca de 74% da empresa, agora chamada X. Enfim, aqui fala que a empresa não para de perder valor e é isso. E finalmente, uma matéria que eu vi da Terra, que eu gostei muito, fala o seguinte, que a volta no Brasil repercutiu na imprensa internacional. Aqui fala, o jornal New York Times classificou a decisão do Supremo como uma derrota para Musk. E ainda mostrou que esse embate deixa claro que os governos nacionais conseguem ter vantagem na queda de braço contra as grandes empresas de tecnologia. É o que eu falei no começo do vídeo, né? Não é casa da mãe Joana. Olha, essa é matéria no Washington Post, que fica nos Estados Unidos. Aqui fala assim, encerrou-se uma disputa de meses sobre os limites da liberdade de expressão em uma era caracterizada por desinformação e polarização. Wall Street Journal, também dos Estados Unidos, destacou que para a rede funcionar no Brasil, Musk teve que fazer concessões chaves. Saiu também no The Guardian britânico que o retorno do X foi uma rendição do bilionário celebrada por ativistas pró-democracia brasileiros. É uma vitória para as instituições e a soberania do país. Tem também outro jornal britânico, Financial Times, como você pode ver, sai em tudo quanto é lugar, falando que o Brasil, é um dos principais mercados de atuação do X. Além disso, a rede pública BBC disse que a inacessibilidade do X, os brasileiros migraram para outras redes sociais. Aí falam também da Blue Sky e do Threads, como a gente falou aqui no começo desse vídeo. Jornal Le Monde, na França, fala uma coisa interessante, diz que o bilionário acusou o nosso magistrado de censura, chamou de ditador e comparou Alexandre de Moraes a Voldemort, o vilão da saga de Harry Potter. Agora ele tá quietinho, né? Agora deve ser assim, l'amour. El País da Espanha diz, o magistrado tomou a decisão nesse período por prezar pela integridade dos pleitos. Mas também isso não impediu que notícias falsas se espalhassem rapidamente por outras redes. Argentino Clarín
fala da cronologia do embate entre Musk e Moraes. E aqui também fala que, apesar dos ataques de Musk contra Moraes, as decisões do ministro foram ratificadas pelos outros membros do STF. Enfim, tem um monte de coisa, e é isso. É o que é, né? Resumo da ópera. O X, né, o Twitter, volta para o Brasil, mas com o rabinho entre as pernas. Aprendendo que o Brasil não é terra de ninguém. Mostrando que ele pode ser valentão do jeito que ele quiser, mas valentão sem voz. Porque ele podia gritar à vontade, mas sem o Twitter para ficar ecoando todo o seu ódio pelo Brasil. Claro que ele ecoou o ódio pelo Brasil pelo resto do mundo, mas enfim, foi a mesma coisa que nada. Como eu disse, o mundo viu exatamente de forma contrária. Claro que com os fanáticos de plantão, né, de extrema direita, que acham que tudo pode, que tá tudo bem, aplaudindo esse tipo de comportamento, né, do mimadinho. Mas enfim, olha, eu nem sei se eu já estou conseguindo falar direito. Na verdade, aqui fica só o meu asco por essa plataforma, aí o meu repúdio por algo que é tão baixo, tão tóxico, tão lixo. Eu acho o Twitter um lixo, de verdade. Mas infelizmente é uma das coisas que a gente tem que aprender a lidar, né? A gente aprende a lidar e a gente sabe que lixo a gente joga na caçamba. Agora, como isso vai acontecer, eu não sei. Tomara que com o passar do tempo os países consigam fazer com que essas plataformas, não apenas o Twitter, né, mas outras também, aprendam que isso é um lugar para a gente socializar, mas de uma forma correta. É isso. É uma pena, mas voltou, né? Voltou. É aquela coisa do acabou, mas que não acabou. É isso. Provavelmente, se você é uma pessoa extremista de direita, você está detestando essa série que eu tô metendo a boca, né, nessas coisas ridículas do Twitter. Mas se você é uma pessoa que é centrada, que pensa, que aceita o lado bom e o lado ruim da vida, talvez você concorde comigo. Eu não sou um cara radical nas minhas atitudes. Como eu falo, mesmo eu sendo um cara de viés de esquerda, eu sei conviver e consigo conviver muito bem com pessoas que pensam diferente de mim. Eu só não consigo conviver e aceitar pessoas que são radicais. Esse é o tipo de coisa que pra mim é complicado. Eu acho que o tipo de conversa com gente assim é complicado, porque a gente não chega a lugar nenhum. Não adianta eu mostrar isso aqui e falar, ó, isso aqui é a cor preta e a pessoa enxergar vermelho. É difícil, né? Porque no final das contas essa pessoa vai acreditar que eu tô errado, enfim, você entendeu. Você gostou do vídeo? Se você gostou, já sabe como avaliar. Se não gostou, é fácil de avaliar também, né? Você tem um poder para isso. Não se esqueça também que nesse canal tem um monte de vídeo onde eu falo de um monte de coisa. Deixa eu te convidar para fazer uma maratona, dá uma olhada, eu falo sobre tudo aqui. Esse é um canal de comportamento, é um canal de bate-papo. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça que a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.